quando o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, aumenta a taxa Selic, o que ele está dizendo para as pessoas? Parem de pegar empréstimos e financiamento. Parem de pegar empréstimos e financiamentos. Por que cargas d'água? Porque eles ficam mais caros. Se aumenta a taxa Selic do país, aumenta as taxas de juros de tudo na economia. Aumenta a taxa de juros de financiamento, de empréstimo, de crediário, do que for. Se as pessoas elas param de pegar mais empréstimo e financiamento, elas consomem ainda menos. Não é mais só em relação ao dinheiro que elas têm, que agora tem um menor poder de compra. Agora elas param de pegar crédito, param de pegar empréstimo, financiamento, o que for, e reduzem ainda mais o consumo. Só que muitas dessas pessoas, 70% dos brasileiros, têm dívidas. Algumas pessoas precisam para sobreviver, outras pessoas não, elas se acostumaram a viver com dívidas. E aí o que acontece? Essas pessoas que têm dívida para pagar, elas têm que pagar agora juros muito mais altos, porque a taxa Selic subiu. Muitos dos financiamentos imobiliários, eu alertei muito o pessoal na época que isso surgiu, que parecia uma revolução maravilhosa, mas muitos dos novos financiamentos imobiliários, eles são atrelados à inflação. E aí, você tinha que pagar lá a inflação mais 5% ao ano. E poxa, parecia na época que a inflação estava em 2%, 3%, parecia maravilhoso. Poxa, vou pagar só 8%. Só que, só 7%, só 8%, só que agora a inflação está 10%, as pessoas estão pagando 15% de taxa de juros ao ano. Então, reduz ainda mais o consumo das pessoas. Por consequência, o consumo diminui, empresa vende menos, empresas vendem menos, o lucro cai. Lucro cai, mas não para por aí. O lucro cai ainda mais. Porque, talvez você saiba, talvez não, 95% das empresas que têm ações na bolsa tem dívidas. Tem mais que isso o percentual. Tem dívidas. E ter dívida para uma empresa de capital aberto, ou seja, que tem ações na bolsa, é uma ótima sacada. Porque ela consegue alavancar o seu negócio, certo? E o que ela paga de juro da dívida, ela consegue abater do imposto de renda. Então ela consegue alavancar o seu negócio de uma forma que ela não conseguiria, porque ela não tem todo aquele dinheiro, e ainda consegue abater o que ela paga de juro do pagamento, do cálculo para o pagamento do imposto de renda. Só que agora, imagina o seguinte, início de 2021, a taxa Selic estava em 2%. Agora já está em 12% e pode ir mais além. Então as empresas, pelo menos por uma parte da dívida delas, elas estão pagando 6 vezes mais juro. Se as empresas estão pagando muito mais juro, se as pessoas estão pagando muito mais juro, ninguém pega empréstimo, ninguém pega financiamento, ninguém pensa, pensa numa empresa agora, vou investir e construir uma nova fábrica, empregar pessoas para aumentar a minha produção. Quer aumentar a produção, você está diminuindo o consumo. Não tem nem que aumentar a produção. A lógica vai ser o oposto. Então as empresas também não focam em crescer o seu negócio, também não focam em contratar mais pessoas. Falei aqui sobre famílias, falei aqui sobre empresas. Então, se as empresas vendem menos, lucram menos, se as empresas pagam mais juro pela dívida, o que acontece? O lucro delas cai porque elas vendem menos e o lucro delas cai ainda mais porque elas pagam mais juro pela dívida. Lucros em queda significam ações em queda. É o que a gente vê de junho para cá. Vinícius, agora nas últimas semanas as ações estão subindo. Calma. Se você olhar de julho para cá, você vê as ações caindo, não fica na maluquice do curto prazo. Se você vê de forma consolidada, as ações estão caindo. E essa alta que está tendo agora pode ser simplesmente uma alta especulativa. Assim como pode não ser. Basicamente, o ouro do investidor sempre é alto, é que não precisa saber o que vai acontecer, consegue lucrar independente do cenário. E é isso que você está aprendendo aqui.